A paz, irmãs. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu tô com saudade dos nossos encontros, saudade do nosso culto de mulheres, da nossa igreja, enfim, da comunhão, né, com os irmãos, das crianças. Mas, enfim, isso é uma fase e vai passar, né? No momento nós temos que ficar recolhidos e aproveitar esse tempo pra gente estar lendo e meditando, né? Buscando cada vez mais Deus, né? Buscando cada vez mais a sua palavra, né? Que é ela que nos conforta. Eu quero ler para vocês 1 Pedro, capítulo 5, versículos do 7 a 11. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Em cima dessa palavra, eu gostaria de estar compartilhando com vocês uma fase que eu passei, né? Final de 2017, início de 2018. Eu tive sintomas de ansiedade e eu comecei com enjoos, taquicardia, aperto no peito. Era assim uma sensação muito ruim, né? Assim como o enjoo também, enfim, todos os sintomas eles eram bem complicados, mas eu procurei ajuda, né? Eu fui num gastro por causa dos enjoos e o gastro me falou que não era nenhum problema gástrico que eu tava sentindo, né? Não era de origem gástrica, mas que era estresse ou ansiedade e que era para procurar uma ajuda de um psiquiatra, porque ele ia me receitar remédio para o que eu tava passando, né? Sentindo. Enfim, eu procurei e aí o psiquiatra me receitou 2 remédios, só que eles demoravam a fazer efeito. Um era de emergência, que eu podia usar quando tivesse muito ruim, mas o outro só ia fazer efeito depois que eu estivesse tomando uns 20 dias. E nesses dias, assim, antes do remédio, né, fazer efeito, eu me sentia muito mal. Os enjoos, eles só iam aumentando. Todos os sintomas, à medida que o tempo ia passando, eles iam aumentando. E eu cheguei a ponto de, alguns dias eu não consegui nem sair da cama, né? E eu questionava, sabe, nesse tempo, questionava, não a Deus, mas eu questionava a minha fé, sabe? Eu achava que a minha fé, ela é muito pequena. Por que eu vou na igreja se eu sinto essas coisas, se eu tenho esses medos, essas angústias? E é assim, né? Assim como eu li, né, nesse texto, o diabo, sabe, nosso inimigo, ele fica ao derredor, se aproveitando das nossas fraquezas, né? E ele quer pôr em dúvida a nossa fé, sabe? Ele quer que a gente duvide, né, da nossa fé, que a gente se afaste do nosso Deus, né? Mas, assim, apesar de eu sentir essas dúvidas, eu buscava Deus, sabe? E eu procurei realmente lançar sobre Ele toda a minha ansiedade, porque eu sabia que Ele era o único que poderia me tirar disso, né? Deus, Ele coloca pessoas para nos ajudar, né? Ajudas profissionais, ajuda espiritual também, mas Ele é a nossa força, sabe? Ele é a nossa fortaleza. É Ele que tá ali do nosso lado todos os dias,
nos ajudando, nos fortalecendo. E o que eu tenho para falar para vocês é que, assim como eu passei por esse momento, vocês podem estar passando, né? Principalmente nessa fase que nós estamos vivendo, essa época tão difícil, que vocês também podem estar passando por um momento assim. Mas o que eu tenho a dizer para vocês, irmãs, lancem sobre ele cada ansiedade, cada medo que vocês tiverem, cada dúvida, porque ele cuida, sabe? Ele cuida de nós. Ele fica ali, ele tá do nosso lado o tempo todo, né? E é isso que é a certeza que a gente tem que ter no nosso coração, sabe? Que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, um Deus que tá conosco independente. A gente tem mania às vezes de achar que ou a gente acha às vezes que o nosso problema é maior do que o de todo mundo, ou às vezes eu pelo menos eu achava que o que eu estava sentindo era muito pouco, porque a gente tem mania às vezes de achar que essas coisas são frescuras, né? Às vezes a gente julga o outro que tem esses problemas e fala que é frescura, é fraqueza, mas então quando a gente passa a gente também acha isso, né? E isso também pôs em dúvida, né? Acabou colocando em dúvida a minha fé, né? E eu também pensava, gente, tem tanta gente com problema pior, sabe? Tem gente enfrentando doenças muito piores e eu tô assim, né? Sem motivo. Mas Deus, ele não acha que o que nós estamos passando é sem motivo, é fraqueza nossa, sabe? Ele entende, ele sabe o que a gente está passando, o que a gente sente. Ele conhece o nosso coração. Então, irmãs, o que eu tenho para falar para vocês é que vocês coloquem, sabe, toda a ansiedade, todo o medo de vocês nas mãos de Deus. É Ele que cuida de nós. E inimigo nenhum, ele tem poder sobre o nosso Deus. Inimigo nenhum pode nos afastar do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é poderoso e ele pode todas as coisas. Ele se importa conosco, independente do que a gente esteja sentindo, do que a gente esteja passando. Eu quero que, assim, nesse tempo, vocês fiquem firmes, sabe? Fiquem firmes na fé. E se vocês precisarem de ajuda, não se envergonhem de pedir, sabe? Ou para alguma irmã que vocês confiam, que vocês tenham liberdade para conversar, ou com um pastor que vocês se sintam mais à vontade, e até mesmo um profissional, porque Deus ele colocou essas pessoas, sabe, para nos ajudar. Eu quero que vocês saibam que vocês não estão sozinhas, assim como eu não estive sozinha, vocês também não estão, tá? Fiquem com Deus e essa fase ela vai passar, tá? Que Deus abençoe vocês e que em breve nós possamos estar todas juntas, cultuando e louvando ao nosso Deus.